Agora vocês estão nos ouvindo? Faltou um detalhe assim, ó, ligar. Vocês estão nos ouvindo? Só nos dê o sinal se estão nos ouvindo, só para a gente continuar. É a dupla aqui. Os mais novos do centro, assim. Nova tecnologia, né? Tecnologia nos faz com que nos desenvolvemos. Vocês estão nos ouvindo? Dê um sinal para nós. Alô? Som? Pois bem, então boa noite. É com muita alegria que nós vamos estar aqui agora no Centro Espírita Apóstolo Paulo, para que o nosso irmão e companheiro Tarso possa fazer a exposição do estudo de hoje. Desde já nós agradecemos a presença de vocês, tanto no Instagram quanto no Facebook. É um prazer tê-los conosco. Bom, antes da gente fazer a prece inicial, eu gostaria de dar alguns avisos para todos aqueles que nos acompanham. Segunda-feira iniciaremos o curso de mediunidade, estudo e prática. Então vai ser uma parte didática muito boa, conduzida pelo nosso companheiro Benigno. Se você está aí na segunda-feira querendo estudar, venha conosco. O telefone para as inscrições é feito através do WhatsApp. Então vocês podem anotar o telefone aí agora: 98111 1416. Se tiverem alguma dúvida, coloquem na live que nós vamos estar esclarecendo para vocês. Terça-feira, às 19h30, será o estudo do Evangelho e também o passe. O passe à distância, feito aqui pelo seu Oswaldo. Se você puder nos acompanhar e quiser deixar também o seu nome para a gente colocar no livro Encarnados e Desencarnados, nós vamos estar aqui com essa tarefa. Na terça-feira também nós temos o atendimento mediúnico via nossa plataforma. Então, se você quiser deixar em nossas redes sociais o telefone, estiver precisando de um acolhimento fraterno, nós temos aí esse canal para atender vocês. E na quarta-feira, às 19h30, nós temos o estudo do Evangelho e é um prazer tê-los conosco nessa semana que vai se iniciar. Bom, então para a gente possa começar o trabalho de hoje, no sábado, eu convido os irmãos então para nós fazermos a nossa prece inicial, como se nós estivéssemos todos agora perto de Jesus, né? E a oração e a prece é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Vamos elevar o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus, rogando ao Mestre, que é o nosso intercessor junto ao Pai misericordioso, que sempre acolhe as nossas súplicas. Mestre Jesus, é com muita gratidão que nós queremos iniciar esse trabalho de hoje. Ilumine o nosso expositor, ilumine as suas palavras, para que elas possam chegar aos lares em forma de harmonia, levando a paz, levando o acalento e deixando os corações mais vibrantes. Mestre amado Jesus, queremos rogar que proteja o nosso planeta, que nos auxilie nesse momento. Há tantas pessoas que passam por dificuldades nos hospitais, nos abrigos, os que estão desencarnando, que a Tua luz possa chegar até eles, Senhor Jesus, em forma de compreensão, de paz e de sustentação. Rogamos à equipe espiritual que ampare essa casa no seu trabalho, que possa nos iluminar no caminho de hoje e sempre, e que assim seja. Então, convidar agora o nosso irmão Tarso para conduzir a exposição de hoje. Boa noite a todos, companheiros da Casa de Paulo, nossos colaboradores que estão aqui todas as lives, as segundas, terças, quartas e sábados, nos acompanhando nessa tarefa de divulgação do Evangelho, de buscar levar para o lar de cada um de vocês um pouco do entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina espírita e principalmente a luz do Evangelho do Cristo. Esperamos sinceramente que todos encontrem-se bem nos seus lares,
com seus familiares e em paz, principalmente consigo mesmo. Hoje, meus irmãos, nós iremos trabalhar aqui um tema que é muito importante e muito próximo e muito afeito a esse momento que nós estamos passando, porque ele certamente é uma ferramenta, é um recurso, é praticamente um remédio para que nós consigamos atravessar esse período de turbulência material, turbulência emocional e psíquica que todos nós certamente estamos passando, que se refere à prece. Nós estamos aqui dentro do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Pedi e obtereis. E nós iremos tratar aqui especificamente do item 22, maneiras de orar. Muito interessante a propositura do tema, maneiras de orar, porque fica parecendo num primeiro plano que existe uma maneira específica de orar, que existe uma forma feita, pronta, acabada para que nós possamos realizar a nossa prece. E nós vamos talvez trazer aqui justamente como ponto principal que isso tem que ser afastado como um padrão. Nós deveremos buscar o nosso sentimento e a nossa forma de oração própria, seja qual for a denominação religiosa, o seu credo, a oração ela sempre existirá. E partindo, como eu sempre gosto de partir de princípios, partindo da origem, da finalidade da prece, por que a prece, por que a oração, nós temos que buscar então essa necessidade que nós, enquanto homem, espírito aqui encarnado, materializado, temos essa necessidade, temos esse instinto de orar, de buscar um ser supremo que possa nos orientar, nos acalentar. Então, nós podemos buscar justamente lá dentro das leis morais, das leis naturais, que especificamente nesse caso incerto a prece, a oração dentro da chamada lei de adoração. A lei de adoração é uma lei natural. Como é uma lei natural, ela então está dentro do sentimento inato do homem. Ela faz parte do espírito desde quando ele é criado. Como nós falamos aqui numa live anterior, naquele próprio estado natural, do espírito, aquele início de criação, ele já tem esse sentimento inato de adorar a Deus, que é o ser criador, Então, a lei de adoração é justamente essa elevação do nosso pensamento a Deus. E essa lei natural, por estar incerta em nós, por estar na nossa consciência, ela faz parte natural da nossa vida, desde o início do berço até o túmulo. E qual seria então o caráter geral da prece? Porque aqui a gente fala muito em pedis e obtereis e falamos em prece, em oração. Até interessante a gente já trabalhar essas nomenclaturas aqui. Nós mesmos espíritas costumamos às vezes até torcer um pouco o nariz quando fala em oração. Não, vamos fazer a prece. Não, oração às vezes é o outro lá, mas nós já falamos aqui. Não importa a nomenclatura, importa o que nós estamos sentindo e comunicando. Tanto é que no Livro dos Espíritos fala em maneiras de orar. Então é oração, pode ser prece. Espiritualidade não faz essa diferença. Então a prece, o caráter geral da prece, o que vem ser a prece, é justamente esse ato de adoração. É a forma com que nós concretizamos, exteriorizamos no sentido do pensamento e ligamos a Deus através da prece ou da oração, que é o ato da gente nos comunicarmos com Deus. E essa comunicação, ela vai ocorrer geralmente de 3 formas, ou seja, 3 meios que nós podemos fazer uma prece.
vamos fazer uma prece louvando, pedindo ou agradecendo, conforme está lá descrito na questão 659 do Livro dos Espíritos. Muito bem, então nós temos o sentimento inato do homem, dessa necessidade e até de um dever de adorar a Deus, né? Fazemos isso através do movimento ou da comunicação da prece. E quando a gente faz essa prece ela vai comunicando com Deus, vai agradar a Deus. Veja uma pergunta que Kardec faz na questão 658, lá dentro da lei de adoração: agrada a Deus a prece? Sim, a resposta é sim. Só que existem condicionantes para que essa prece seja agradável a Deus. E quais são elas? Que a prece seja dita com fé, fervor e sinceridade, né? Toda pessoa de bem, que está bem consigo mesmo, está bem com o próximo, está bem com a humanidade, está bem com seu meio ambiente, que faz uma prece com fervor, com sinceridade e com fé, essa prece vai comunicar com Deus e com seus agentes, digamos, executivos, seus mensageiros que trabalham aqui conosco, trazendo as determinações e cumprindo o auxílio divino. Ele sempre vai agradar. Tá, mas nós temos aqueles que não estão bem consigo, aqueles que são maus, aqueles também que estão no erro. A prece deles também agradam? Que aí ainda pergunta isso lá dentro. A espiritualidade também nos dá uma lição, inclusive, de indulgência, porque fica parecendo que só pode orar, só pode fazer prece quem for bom, mas para o próprio irmão que está em desalinho, está em dificuldades, está no mal, se ele resolve fazer uma prece e essa prece também tem a sinceridade do arrependimento e é feita com humildade, certamente vai tocar a Deus, certamente vai agradar a Deus, de forma que não vai retirar o seu erro, não vai fazer um toque de mágica, um milagre, você orou, mas já vai ser uma caminhada, um passo adiante para que ele possa sair daquele momento que ele está, né? Da mesma forma, Kardec também pergunta: a prece agrada a Deus? Sim. E a prece torna melhor o homem? Veja que agora é o contrário. Primeiro eu quero saber se eu agrado a Deus, agora eu quero saber se quando eu agrado a Deus eu fico melhor, eu torno melhor. Então na questão 660 também Kardec pergunta: a prece torna melhor o homem? E novamente a espiritualidade repete: sim, torna melhor o homem, condicionando aquele que ora com fervor e confiança, porque essa oração com fervor, com confiança, com fé, ela vai tornar o homem mais forte justamente contra o quê? Contra as tentações do mal. Ele se blinda, ele consegue fazer uma prevenção daquele mal que está rondando, porque é uma questão que a gente vai ver aqui, justamente de estado vibracional, que a prece nos traz isso, né? E eu fazendo essa prece com fervor, com fé, com confiança, certamente Deus vai nos enviar os bons espíritos, a espiritualidade amiga, a espiritualidade operosa, para que nos assista. Ou seja, essa fé sempre vai ser um socorro, essa prece sempre vai ser um socorro que Deus jamais vai nos recusar, quando pedida com sinceridade e para aqueles que estão no erro com arrependimento. Então aqui nós já vamos traçando, dentro dos princípios da lei de adoração, a forma como nós devemos fazer a oração e fazer a prece. E Kardec, dentro dessa mesma questão 660, na letra A, ele pergunta o seguinte: bom, mas existem pessoas, e a gente conhece muito, que oram muito, oram no púlpito, são expositores espíritas, têm a eloquência, são bons oradores, oram muito, oram todos os dias, estão presentes nos templos todos os dias, né?
Tem regularidade de frequência, mas, pergunta, são de mau caráter, são ansiosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas. Essa é a pergunta de Kardec, eu li textualmente. Estou inventando os defeitos da pessoa, não. Então Kardec já identificava essas pessoas, que certamente, talvez nós mesmos nos adequamos a algum desses defeitos aqui, né? E aí elas oram muito. Por orarem muito, a pergunta é essa: por orarem muito? Essa é a pergunta. E a espiritualidade nos deixa bem claro que o essencial não é orar muito, e sim orar bem. E o orar bem, voltamos lá no orar com fé, com fervor, com humildade e sinceridade. O espírito de Miramês, comentando essa questão, e aqui eu já vou fazer o parênteses, como eu fiz na passada, como recomendação, é uma leitura mais complexa, não é uma leitura para a gente fazer como romance ou como até uma doutrina, mas para estudo, recomendo o Livro dos Espíritos, comentados pelo Espírito Miramês, de psicografia do nosso João Nunes Maia, né? Todos nós conhecemos João Nunes Maia. Ele é o Livro dos Espíritos, ele traz a questão do Livro dos Espíritos e a seguir o comentário dentro da obra dele, filosofia, se eu não estiver enganado, o termo que ele dá no livro, comentando questão por questão, comentário do Espírito Miramês, e são 12 volumes desses comentários, mas na internet ela é muito fácil, ela está disponível, gratuita, não ofende direitos autorais, que está disponível lá, e ela é toda separada. Você quer saber de um tema, você vai lá no tema, clica em cima da questão, abre a questão do Livro dos Espíritos, você lê a questão, lê o comentário dos Espíritos de Kardec e aí vai o comentário do Espírito Miramês. Muito pertinente essa obra. E Miramês, nessa obra, quando ele fala em orar bem, quer dizer, o essencial não é orar muito, e sim orar bem, ele descreve que orar bem significa a eficácia da oração. O que seria eficácia? Nós devemos compreender então por que orar, para que orar, qual o efeito a oração vai nos trazer. Então seria a eficácia da oração. E dentro dessa eficácia da oração, ele fala que a oração primeiro ela deve ter o seu sentimento, ela deve ser sentida pelo que está de fora, né? Estou aqui orando e o Valério está de cá à minha frente, admirado às vezes com o meu erro de português ou com a minha eloquência, mas está aqui admirado, está sentindo. Mas em primeiro lugar eu tenho que ter o sentimento comigo mesmo. Então, para isso, o meu sentimento tem que ser íntimo. E aí Miramês nos recomenda fazer o que Jesus sempre faz: entrar para o teu aposento para orar. Recolhe-te ao teu aposento. E qual é o seu aposento? O seu coração. O seu sentimento está no seu coração, no sentido figurado e material, porque o coração é que traz aquele sentimento despertado pela nossa consciência, pelo nosso pensamento. Então, o primeiro sentimento que nós devemos ter para sentir a eficácia da oração é justamente essa interiorização da minha oração, né? Então eu vou encontrar no meu lugar próprio, né, primeiro comigo, buscar a sinceridade e o amor, para que a boa vontade ela seja exalada da minha oração, que ela realmente consiga atingir aquele estado vibracional, que ela possa realmente fazer essa conexão com a espiritualidade, que vai nos conectar ao divino, vai nos conectar a Deus. E por que isso? Aí vamos dentro da eficácia da prece, da oração. Por que Miramês fala que nós temos que fazer assim? Por quê? Para que nós, quando sairmos do transe da oração, veja bem, aqui fala até em transe a gente remete até a várias outras religiões, inclusive religiões, né, mais orientais, religiões asiáticas, né, que nós temos lá
momentos de transe numa meditação, numa oração, mas vejam o que eu me recolho, eu fico no meu íntimo e nessa conexão que eu faço, quando eu retorno para o meu estado consciencial, para o meu dia a dia, o meu chão, né? Eu passe a esforçar para deixar de lado certos defeitos que atormentam a minha consciência e eu consiga ter mais rigor na disciplina de hábitos incômodos e vícios perniciosos. Então vejam bem, eu tenho de me recolher, buscar a conexão, fazer a minha prece, obter o benefício de agradar a Deus e melhorar com isso e pronto, ir embora? Não. Eu tenho que obter esses benefícios para que eu possa no meu dia a dia levar adiante, para me blindar contra as tentações. E lembrem que numa live anterior, como falamos de hábitos, nós falamos muito em disciplina. Então a prece pressupõe inicialmente um pouco de disciplina e é um recurso para que nós mudemos os nossos hábitos incômodos e vícios perniciosos. Traduzindo o que Miramês quer nos colocar aqui, qual a eficácia, qual o efeito da prece? De transformação, de mudança. Então, aqueles que recusam a prece para si ou para outros, certamente estão recusando também a sua evolução, o seu progresso. Orar bem é trabalhar constantemente no autoaperfeiçoamento espiritual. Dessa forma nós estamos sempre voltando na questão 919, conhece-te a ti mesmo. Se nós orar bem significa buscarmos nosso autoaperfeiçoamento, então estamos no caminho de cumprir o nosso autoconhecimento. Fazendo dessa forma, certamente a espiritualidade jamais vai nos deixar de atender, nos medicando, nos consolando e nos atendendo nas nossas necessidades. Porque aí adiante nós vamos ver, nós temos que orar pelas nossas necessidades. E se essa prece tem a conexão e a sinceridade, vai nos trazer esse atendimento. E os que ainda não sabem orar, os que não fazem da boca para fora, os que fazem exteriormente, só como culto exterior, vai ter a mesma eficácia? Vai ter o mesmo efeito? Certamente não. E aí, esses caminhando nos seus erros, na sua resistência, eles vão sofrer, né? Por não saberem orar, por não saberem se conectar à divindade, a Deus, vão sofrer as dificuldades naturais desse aprendizado, né? E vão ter que se esforçar muito, né? Cair, levantar, como eu costumo falar, para que ele por si mesmo se convença da necessidade da prece. De forma alguma a espiritualidade vai, ou no sono, ou aqui na casa espírita, ou num templo religioso, vai chegar em você um aviso: olha, você está precisando de orar mais, reza mais um pouquinho para você melhorar. Não, a espiritualidade vai ficar quietinha. Certamente o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, vai ficar do lado, esperando você, está lá do lado. Ele às vezes te intui, precisando de prece, de oração, mas se você não quiser, ele não vai te forçar, porque o mundo espiritual faz questão que a alma faça parte dela, tá? Só depois que ela fizer a dela é que ela também vai ser assistida, tá? Bom, então dentro desse contexto principiológico de lei de adoração, nós buscamos lá a mensagem da instrução dos Espíritos, no livro dos Espíritos, maneira de orar. Essa mensagem do Espírito de Monod foi passada a Kardec em Bordeaux, 1862. Confesso que eu pesquisei muito por cima sobre Monod e a única coisa que eu descobri é que se tratava de um pastor protestante. Tem a data do falecimento dele lá. Interessante é que colaborador, né, que não era um cristão, mas de outra crença, né, digamos assim. Mas é interessante isso. E
nessa mensagem, ele abre dessa seguinte forma: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Então ele já coloca a primeira atividade que eu tenho que fazer quando eu acordo: prece. Quando eu estou desdobrado, estou dormindo, né? Acordei, voltei à vida ativa do meu dia, me coloca a prece como dever primordial. Veja bem, dever. Então aqui nós já identificamos, igual nós colocamos lá na questão 659, naqueles 3 pilares da prece: louvar, pedir e agradecer. Lá está nessa ordem. Eu vou fazer uma ordem diferente aqui, que eu acho que é a mais, não vou falar que eu acho, porque as orientações da espiritualidade nos orientam assim: louvar, agradecer e pedir. E nessa primeira abertura aqui da mensagem, dever primordial de orar ou de fazer prece logo quando eu volto à vida ativa de cada dia, equivale a quê? Ao louvor. Eu devo, quando eu desperto para um novo dia, louvar a Deus pela sua obra. Louvar, pelo dicionário Michaelis, significa o quê? Elogiar, enaltecer, bendizer, exaltar, glorificar. Então, é um dever nosso, enquanto ser criado por Deus, enaltecer a sua obra, e principalmente nós que somos obra de Deus. Isso nos dá autoconfiança, isso nos dá determinação e fé para que no nosso dia nós possamos seguir. Muitos pensam no louvor como algo assim, etéreo, né? Místico, e aí o louvor nós nos recolhemos para os retiros e vamos morar no retiro, né? A religião oriental tem muito disso, né? Aí vou viver no meio da natureza, porque é uma forma de eu louvar o meio ambiente, né? Ou algo interno e muito metafísico também. Então, como louvor, eu fico mergulhado em meditações, né? E naquele extremo, como nós temos em várias denominações religiosas, o louvor externo e barulhento, que eu acho que louvar significa que eu tenho que glorificar a Deus e gritar e falar alto, externar isso para o irmão, para o próximo, ver que eu louvo a Deus, né? Mas o meu interno, né? Então, quando a gente fala em louvor, esse louvor, na verdade, ele pode se dar nas mais pequenas ações do nosso dia a dia, nos mais pequenos atos do cotidiano, né? Quem, às vezes, nós que somos de Trindade e fazemos o circuito Goiânia-Trindade no retorno das 6 horas da tarde, né? Quem às vezes nunca não teve aquele sentimento de parar a margem da rodovia para ver um pôr do sol nesse período agora de outono, né? Ou admirar as estrelas, ou ver um belo ipê florido, né? Isso tudo é uma forma de louvor que é inato da gente. A gente pensa que isso é baboseira, isso é coisa de gente muito sensível, mas a sensibilidade, e eu admitir essa sensibilidade, também é uma forma de louvor, porque eu não posso fechar os olhos, eu não posso endurecer sobre a justificativa que eu tenho que ser duro, eu tenho que ser frio para me seguir minha caminhada material de determinadas coisas. Então o louvor também é os momentos de enternecimento, de admiração, mas principalmente, gente, o louvor, mais que simplesmente enternecer, achar bonito Deus, como é grande Deus, Senhor, é também eu demonstrar principalmente o respeito a esse autor da vida e as suas obras. E esse respeito se faz justamente pelas suas criações. E quando se faz pelas suas criações, se faz primeiro o respeito por nós mesmos, nas mudanças de hábito, pelo próximo, que é o mandamento maior, e pela sua obra natural, pela natureza, pelo meio ambiente. Então, assim, o louvor, ele tem toda essa
característica de quê? De respeito pela obra e pelo ser divino. E prosseguindo na mensagem, Monon nos diz o seguinte: a prece do cristão, e aí que ele coloca, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retornado ao jugo da carne. De novo ele repete: acordou, prece, porque você retornou ao jugo da carne, né? Aqui, se a gente quiser entender, até que logo quando reencarna, né? Mas eu sou criança, eu não tenho consciência, provavelmente eu já devo fazer uma prece inconsciente ali, né? Como espírito recém-encarnado, mas ele deve fazer a prece logo, e vejam, ele deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia da minha encarnação. Qual que é esse elemento da prece? Ímpeto de reconhecer significa agradecer, gratidão. E aí nós chegamos no segundo elemento de como deve ser a nossa prece. A prece deve ser sempre de gratidão, louvor e gratidão. E nós, naturalmente, no nosso dia a dia, né, principalmente quando está tudo bem, que não é agora esse nosso momento, né, mesmo materialmente, economicamente, eu vi algum comentário esses dias assim, que a gente tem que ter, enquanto cristão, o sentimento de que, mesmo que nós sintamos que estamos num barco seguro ainda nessa tempestade, mas essa tempestade ela é muito grande, ela não acabou, e nós estamos navegando, muitos de nós navegando no barquinho seguro, e nós estamos vendo à nossa volta vários barquinhos já naufragados. Nós estamos vendo à nossa volta nessa tempestade várias mãos pedindo para puxar para o nosso barquinho, ou pelo menos por socorro. Mas nós estamos, como estamos bem ainda, estamos nos sentindo aparentemente seguros, estamos navegando na tempestade. Mas, dependendo da tempestade, nem a grande embarcação resiste. Nós podemos estar num Titanic e vamos, uma hora ou outra, só sobrar. Então a gente tem que lembrar isso. Quando a gente está bem, tendemos a esquecer do agradecimento. E tender a esquecer de agradecer e ter gratidão a Deus significa deixamos de realizar a prece, deixamos de orar e fazer conexão com Deus. E nessas horas que nós devemos ter atenção, porque certamente a misericórdia divina vai nos trazer aquela dor, expiação, evolução e auxílio para que nos chamar a atenção de volta a essa necessidade do agradecimento. E ser grato também, na palavra de Divaldo, não é simplesmente agradecer, retribuir a Deus. Deus, obrigado, me deu o carro que eu queria. Deus, o Senhor me fez o livramento. A gratidão, essa conceituação de gratidão por Divaldo é muito interessante, porque ninguém melhor que Divaldo Franco para falar de gratidão a Deus, como ele conceitua a gratidão. Ser grato não é agradecimento e retribuição. A gratidão se multiplica pelas ações que se expressam ao fazer algo de bem ao semelhante. Jesus ensinou a gratidão ao sentenciar que os homens deveriam fazer uns aos outros o que gostariam que lhe fosse feito. Então, a gratidão não basta só eu agradecer e ir embora. Se eu obtive o benefício ou a graça de Deus, eu tenho de manifestar a gratidão a Deus fazendo a mesma coisa pelo meu próximo. E Divaldo tem um exemplo material disso, da caridade com a mansão do caminho. Então, assim, tem propriedade, eles nos colocam aqui. Com a humildade dele, ele não se coloca, é claro, nesse lugar. Mas ele fala que a humanidade coleciona muitos nomes de indivíduos verdadeiramente gratos. E nos cita o exemplo de Francisco de Assis. Francisco de Assis, com a sua simplicidade e generosidade, foi muito grato à vida e por Deus para
reconstruir uma igreja. E vai reconstruir a igreja dele. Primeiro ele pensa que é reconstruir fisicamente, vou reformar, faz uma coleta aqui e tal. Para isso estava bom, e o trabalho foi aumentando e ele foi multiplicando. E vejam bem que Francisco de Assis fez toda a sua obra de gratidão e nos traz uma oração que, quando ele faz a sua oração, ele vai entrar lá no tema pedido, que nós vamos terminar, mas ele, ao agradecer, ele pede, mas ele não pede para Deus a recompensa. Deus, obrigado, e eu quero a recompensa agora. Deus, me dê isso, Deus, me dê aquilo. Não, Deus, fazei-me um instrumento de sua paz e gratidão, e onde houver ódio, que eu leve o amor. Não é que o Senhor traga o amor, né? Onde houver discórdia, que eu leve a união. Então, ao agradecer, Francisco se coloca mais ainda à disposição de Deus. Ele não fala: Deus, eu fiz meu papel agora, estou grato, obrigado, estou aqui de pé e agora me dá a recompensa. Não, ele pede mais. Então é muito interessante a gente nos firmar nesse exemplo de Francisco. E eu já até li esse poema aqui uma vez. Quem conhece o Divaldo e já viu ele encerrando algumas exposições dele, busquem o poema da gratidão de Amélia Rodrigues, para a gente se sentir também mais grato a Jesus ainda, porque essa gratidão ela passa pelo sentimento em relação aos próximos, né? Então nós devemos ter a gratidão subindo humildemente aos pés do Senhor e seguindo a mensagem. Nós devemos subir humildemente ao pé do Senhor para lhe recomendar a fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. E aqui ele coloca que é a vossa alma que tem de elevar-se ao Criador, né? Nesse suplicar amparo, indulgência e misericórdia, a instrução nos traz o terceiro situação, que é do pedido. E vejam qual que é o nosso pedido: amparo, indulgência e misericórdia, e pedido com humildade. Pedir é suplicar, pedir de maneira humilde. Então, para Deus nós pedimos com humildade. Para Deus nós não clamamos, porque podemos entender que pedido é clamar, mas clamar é gritar. Gritar é vociferar. Nós não gritamos com Deus, porque nós temos que ter humildade e respeito a Deus, como vimos, temos adoração. E mais, para Deus nós não reclamamos. Reclamar é clamar mais, e reclamar é pedir com exigência. Jamais então para Deus nós devemos reclamar, porque senão nós não somos cristãos, nós não temos adoração a Deus e respeito. André Luiz, em Agenda Cristã, nos fala inclusive sobre reclamação. As suas reclamações, ainda que mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma só grama de simpatia por você. Veja bem, o reclamão realmente, né, é difícil. Então o nosso pedido ele sempre vai conter o quê? Pedido de auxílio, de força, de indulgência, e pedir só aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos ou o que desejamos, né? Nós temos de ter a ideia que Deus sabe a nossa necessidade. Dentro dessa necessidade Ele vai nos dar o que é devido para a nossa evolução moral. Então nós podemos pedir as virtudes, outras virtudes que no texto o instrutor nos coloca: conceder bens preciosos da paciência, da resignação e da fé. Portanto, temos a divergência entre desejo material e necessidade espiritual. E o nosso pedido deve ser sempre dentro da necessidade espiritual, né? E aí ele coloca, quando a gente reclama muito, mas Deus não me atende, ele fala: mas você já pediu melhoria moral? Pediu, porque se você fosse lá na sua consciência e visse que as suas dificuldades, quem provocou foi você mesmo, você não teria coragem de ficar queixando e reclamando a Deus. Você ia pedir força para mudar, não para tirar a sua dificuldade, né? Então,
essa é o caminho do pedido, né? Então a prece, no final de tudo, gente, ela é o quê? A prece é o cumprimento dos nossos deveres. Se nós cumprimos os nossos deveres enquanto cristãos, nós já estamos no dia a dia fazendo prece. Não precisamos de sentar no banco, ou ajoelhar, ou gritar, ou ficar meditando todos os dias. Basta que cumpramos o nosso dever. E Leon Denis nos traz o que é o dever, que é o conjunto de prescrições das leis morais do Cristo, das leis morais de Deus que Cristo nos expôs. E esse dever, ele vem justamente de múltiplas formas. Qual o primeiro dever? Para conosco, né? Nós devemos nos respeitar, ter sabedoria, né? Realizar condutas que sejam úteis, dignas e belas. O dever profissional, que é um dever de cumprimento das nossas obrigações materiais. O nosso dever social, que nos convida a amar os homens, a trabalhar por eles e a servir fielmente ao nosso país e à humanidade. E por fim, o dever a Deus. Dessa forma, encerra aqui na nossa mensagem o instrutor falando o seguinte: pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Então eu convido todos nós agora para que nós possamos fazer aqui um exercício dessa nossa prece sob uma forma de música. Vamos fechar os nossos olhos e buscar justamente essa egrégora, essa junção, essa vibração coletiva entre nós todos nesse momento de transmissão, e juntos mentalizar essa música nesse período que ela vai ser executada como uma prece para nós, para as nossas dores, para as nossas dificuldades, para o nosso lar, para as nossas famílias, as nossas cidades, nosso país e nosso mundo.
Nós vamos passar algumas músicas para vocês aí. Esse é o momento da vibração. Vibremos pelo nosso país, pelas pessoas que estão doentes, por todos aqueles que necessitam da luz de Jesus.
Que a gente podia ter feito no YouTube. Sim, entendeu? Eu acho que nós vamos pegar mais. Depois a gente faz um teste.